Eu sou um garoto que procuro muito buscar entender o que Deus quer dizer para mim, primeiramente, e em segundo lugar, para o povo dele. Desde que eu entendi o chamado de Deus para mim, toda vez que uma pessoa sobe no púlpito, eu entendo que o Espírito Santo quer dar um direcionamento para o seu povo. Eu lembro que uma vez, eu lembro que eu estava com 14 para 15 anos, e essa é uma fase que você quer namorar. E eu não entendia muito aqueles conselhos que normalmente dão, né? Na adolescência não é um bom momento para namorar. E eu estava apaixonado pela minha esposa. E aí um dia um pastor, ele disse assim, que a adolescência não era um bom momento para namorar, que eu tinha que ter paciência, que eu tinha que esperar, e a gente estava conversando, e aí eu não queria ouvir aquele pastor. Mas eu entendi que aquela mensagem era para mim. Não era o momento. E aí a gente ficou um bom tempo, não namoramos. E às vezes, Deus quer falar alguma coisa com você, porque Ele sabe que de alguma maneira, uma decisão que você faz hoje, não muda apenas o seu presente, não muda apenas o seu contexto familiar, mas às vezes, amigos, custa a sua salvação. E hoje, o que eu quero conversar com vocês é sobre salvação. Mas, uma coisa que eu tenho aprendido com a palavra de Deus é: nós amamos a Deus através de nossas decisões. Vou repetir mais uma vez. Nós amamos a Deus através de nossas decisões. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, numa história, tá? Gênesis capítulo 13, verso 8 a 18. Gênesis capítulo 13, 8 a 18. O título desse sermão é Rebeldes versus Leais, ou Rebelde versus Leal. Leia comigo, mas antes, vamos pedir que o Espírito Santo continue conosco, quebrantando o nosso coração. Oremos. Querido Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais um sábado estar na Tua casa. Entender que o Senhor procura falar conosco no dia de hoje. Esteja conosco, nos ajude a refletir e a internalizar essa mensagem no nome de Jesus. Amém. Gênesis 13, verso 8 a 18 diz assim: E disse Abraão a Ló: Ora, para que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Verso 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda o quê, galera? Ou igreja bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Verso 12. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o... Continuemos. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti,
e a tua descendência para sempre. Eu vou dar uma pausa aqui. Amigos, antes de falar um pouco a respeito da situação do texto, eu entendo que as pessoas que procuram andar na presença do Senhor, ouvir a sua voz, são os homens e as mulheres mais felizes desse mundo. Do contrário, aqueles que não ouvem a voz do Senhor podem ser os piores ou o pior tipo de pessoa que pode existir. Eu sei que às vezes não é fácil ouvir a voz de Deus, não é uma tarefa fácil. Só que uma coisa que juntos temos crescido no Senhor é que é uma tarefa possível. Essa história, a história de Ló, sobrinho de Abraão, nós iremos refletir como algumas escolhas podem afetar a nossa vida, e não só a nossa, mas a dos nossos entes queridos. Antes de entrar propriamente no texto, eu queria fazer uma ilustração com vocês, tá? Esse ano é ano de eleição, vocês concordam comigo? E aqui eu não quero entrar propriamente na eleição do Brasil, mas imagine comigo que todos nós faremos uma votação. Eu fiz essa ilustração com a galera, com os jovens, faz alguns sábados atrás. Então eu quero fazer com vocês. Você e eu temos que escolher um candidato mundial. E eu vou dar 3 opções e 3 comportamentos. E vocês vão me ajudar. Beleza? Tudo ok? Primeiro candidato. Ele é associado a políticos corruptos e costuma consultar astrólogos. Teve 2 amantes, fuma cigarro um atrás do outro e bebe de 8 a 10 martinis. Esse é o candidato A. É uma boa opção. Ele disse que ainda vai dar uma propina para você, tá? Um pix aí para você. Beleza, candidato A? Vamos candidato B aqui. Foi despedido do trabalho 2 vezes, dorme até meio-dia, usava drogas na universidade e bebia meia garrafa de uísque toda noite. Candidato B. Ok? Vamos lá, candidato C. Ele é um herói condecorado de guerra. Vegetariano. Não fuma e nunca teve relações extraconjugais. Ou nunca traiu a sua esposa. Pergunta, queridos e queridas. Você já recebeu aí o seu Pix, propina? Pergunta que eu quero aqui, que não quer calar. Quem votaria no candidato A, por gentileza, levanta a mão. Ninguém, gente. O Pix dele vai aumentar. Candidato B. Candidato B, alguém? Ninguém. Opa, candidato B, temos um voto. Perfeito. Candidato C, não é possível. Vamos lá, olha só, candidato C, ótimo. Vamos agora aqui para esses. Não, o senhor não votaria nele? O senhor era no C. Entendi. Tivemos uma abstenção aqui. Nulo. Vamos continuar aqui. Eu quero falar para vocês quem são esses 3 candidatos. O primeiro, ele é Franklin Roosevelt. Ele foi presidente dos Estados Unidos. 20º, se eu não me engano, 4º. O segundo foi Winston Churchill. Ele foi primeiro-ministro do Reino Unido. E igreja, talvez vocês votariam para ser presidente de vocês, ou pastor de vocês, uma pessoa muito conhecida chamada Adolf Hitler. Se você lembra um pouquinho de história, foi um homem que matou milhões de pessoas. E aqui eu já deixo a primeira lição de hoje. Nem tudo que brilha é ouro. E nem tudo que é ouro deve brilhar. Partindo dessa premissa, querida igreja, é que a gente vai refletir na história de Ló. Ló, ele tomou algumas decisões. E eu percebo na história de Ló que ele era um tipo de crente carnal. Ele vivia a vida
para si mesmo. Ele, de alguma maneira, era o centro do mundo. Nós iremos ver aqui alguns passos que ele deu. O primeiro passo, ele se aproxima do pecado. E normalmente é assim. A gente começa a namorar, a conquistar, a flertar com o pecado. E eu quero ler um texto. Preste atenção. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Perceba que a primeira coisa que ele faz é se aproximar de Sodoma. E nós lemos anteriormente que Sodoma era uma cidade onde os homens eram o quê? Rebeldes contra quem? O Senhor. E querida igreja, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós sabemos que desagrada ao Senhor, que desagrada a sua vontade. Romanos 8:8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a quem? A Deus. Querida igreja, é impossível você tomar decisões na sua casa, no seu trabalho, se você tem sido um homem e uma mulher que tem tomado as suas decisões pautadas em sua vontade. A pergunta que eu faço para você, amigo e amiga: como alguém vai ser guiado por Deus se suas decisões são pautadas na sua carne, na sua natureza pecaminosa? Esse foi o primeiro passo de Ló. Ele se aproxima de Sodoma. O segundo está em Gênesis 14, verso 11 e 12. Diz assim: tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos bens, e partiram. Perceba aqui, amigos, que antes ele se aproxima de Sodoma, e a gente, quando lê o relato, você percebe que agora ele está já vivendo onde? Em Sodoma. Ele não está fora, agora ele está dentro. E aqui, quando a gente lê o capítulo 14, vocês vão perceber que Sodoma vai ser invadida por alguns reis. E ao ser invadida, Ló e sua família são agora tomados como escravos. O relato bíblico conta que um deles conseguiu sobreviver e saiu em direção a Abraão e foi contar para ele que seu sobrinho Ló tinha sido agora tomado como escravo. Não só ele e sua família. E eu acho interessante que Abraão, quando ele fica sabendo, ele então agora chama 318 homens. E a Bíblia relata que numa noite, ele vai em direção a esses exércitos. E ele, com 318 homens, ele consegue salvar seu sobrinho Ló e salvar os seus familiares. E além disso, libertar os sodomitas. E eu fico pensando como não era apenas um exército. Eram mais de 4 exércitos que tinham lutado contra Sodoma. E 318 homens conseguem tomar e resgatar os sodomitas e também Ló. Quando você vê o capítulo 15, você vai perceber que Melquisedeque, ele chama Abraão e diz assim: você é um homem abençoado. Deus entregou em tuas mãos a vitória. E aqui você vê um contraste. Ao mesmo tempo que você vê um menino, o seu sobrinho Ló, agindo por sua natureza carnal, você vê um homem que busca andar com quem? Com Deus. É um homem leal a Deus. Enquanto um, de alguma maneira, é rebelde por sua natureza, o outro é leal. A ponto de Deus dar a vitória a ele diante de um exército com apenas 318 homens. Amigos, Deus tem procurado homens leais e mulheres leais a Ele. E uma coisa que eu percebo é que Deus é fiel. De duas uma, ou todas as histórias que estão nesse livro inspirado são mentira ou eles são verdade. A pergunta é como você tem tratado as histórias que Deus tem deixado para nós. Você tem acreditado que Deus é fiel a você? Que Deus é leal a você?
O terceiro e último aspecto que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã é que agora Ló desfruta o pecado. Primeiro, ele se aproxima. Segundo, ele começa a conviver. Na história a gente percebe que ele é levado como escravo. Abraão vem, liberta ele. E se você olha no decorrer da história, você vai perceber que passa um período e Ló agora vai crescer em Sodoma. E o texto vai dizer assim, Gênesis 19:1. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Quando você faz uma pesquisa sobre o contexto histórico, aqueles que se sentavam à porta de Sodoma eram homens importantes da cidade, eram juízes. Então você vê que Ló agora não era apenas um morador, ele era uma pessoa importante na cidade. E o texto continua dizendo, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Amigos, primeiro detalhe que eu quero trabalhar com vocês nessa história, antes de me aprofundar, é que Ló, ele agora está envolvido em Sodoma. E muitos de nós temos influência em vários ambientes, no trabalho, com os familiares. Mas uma coisa que eu percebo na história de Ló, é que ele não era um homem que se diferenciava dos demais. Ele era apenas mais um com os sodomitas. E uma coisa que eu aprendo com Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele não queria que aqueles com que ele andava parecer com eles, mas ele queria que aqueles se tornassem como ele é. E às vezes eu percebo que alguns, não são todos, mas ficam angustiados. Eu quero estar numa festa, eu quero estar com a galera, eu quero estar em ambientes que, de acordo com Salmos, como diz o salmista no verso 1, capítulo 1, verso 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Alguns jogam esse texto fora e dizem, não tem problema nenhum, está na mesa do bar, está na festa, está no ambiente que a igreja, a palavra do Senhor, de alguma maneira, diz que não é bom. Amigos, o que eu percebo é que Ló aqui, ele não tem diferença nenhuma entre os demais. Tanto que, quando a gente olha o relato do capítulo 19, nós percebemos que aparecem 2 anjos para salvar Ló e sua família. E no relato a gente vê que Ló chama os anjos para dentro da sua casa. E ao chamar os anjos para dentro da sua casa, nós percebemos que existem algumas pessoas na praça e eles vão em direção à casa de Ló e eles querem, de alguma maneira, se relacionar com esses anjos. Ló sai de sua casa e ele fala, não, são visitantes. Se vocês quiserem, eu dou as minhas filhas, que são o quê? Virgens. Os anjos ficam extasiados com a atitude de Ló, puxam Ló para dentro de casa e a Bíblia relata que eles, com o poder, fazem aqueles homens ficarem agora o quê? Cegos. E aí os anjos chamam Ló e sua família e dizem a Ló o seguinte, Ló, Sodoma será destruída. Você e sua família devem sair da cidade na madrugada. Devem sair da cidade. Você vai agora, conversa com seus parentes, com seus amigos. E quando você vê o relato do capítulo 19, Ló vai conversar com alguns parentes. Sabe como é que os parentes olham para ele? Sabe o que eles fazem? A palavra do Senhor diz que eles começam a gargalhar, a zoar com a cara de Ló. O tolo. Meu irmão, o cara está viajando, delirando. E eu fico analisando, queridos, como Ló chegou a ficar a esse ponto, ficar dessa maneira. E tudo o que eu percebo, querida igreja, é que Ló chegou a esse ponto por conta de uma coisa: não ouvir a voz do Senhor. Em Gênesis 19:15 diz assim, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas,
que aqui se encontra, para que não pereçam no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo o Senhor o quê? Misericordioso, amigos. E o que é misericórdia? É quando você merece, mas não recebe. Nós, quando olhamos os relatos, a gente percebe que Deus está conversando com Abraão, e Abraão está intercedendo por Sodoma, e diz assim: Senhor, se tiver 10, se tiver 20, por favor, seja misericordioso, não destrua a cidade. Só que não havia ninguém, nem mesmo Ló e sua família acharam graça diante do Senhor, porque eles eram iguais. E perceba que o anjo do Senhor foi necessário pegar Ló e dizer: Ló, sai daí, cara, pega a tua esposa e vai embora, porque ela vai ser destruída. E Ló estava fazendo o quê? Acomodado. E o interessante, queridos, é essa palavra, e eu quero focar nela hoje. O Senhor foi misericordioso. E a misericórdia do Senhor se estende até nós hoje. Sabe o que eu percebo? Nós somos uma geração pior do que Ló. Nós estamos longe do Senhor. Nós talvez temos negado a vontade do Senhor. Mas a misericórdia do Senhor se estende até nós hoje. O que nós merecemos, querida igreja, é o fogo eterno. Mas a graça do Senhor, o que é graça, queridos? É aquilo que eu não mereço. É um dom imerecido e se estende até nós hoje. O Espírito Santo do Senhor diz a mim e a você: quem tem ouvidos, ouça. É tempo de arrependimento, é tempo de mudança, é tempo de deixar esse mundo. E entender que a nossa liberdade, a nossa salvação não se encontra nesse lugar, nas coisas desse mundo, mas em Cristo Jesus. E queridos e querida igreja, minhas palavras finais. Ao agir dessa maneira, Ló perdeu inúmeras bênçãos. Inúmeras bênçãos. A primeira, perdeu a bênção de andar com Deus. Quantos de nós, por apenas uma escolha, nos afastamos do Senhor? Ele perdeu a bênção de ser um pai exemplar, um sacerdote do lar, um esposo temente a Deus. Perdeu a influência exercida em seus familiares. Os familiares caçoaram, os genros dele zoaram com ele. Amigos, é sério, para mim essa mensagem ela me incomoda muito, porque eu sei que por uma decisão, apenas uma, em um dia, eu posso destruir não só a minha vida, mas a vida da minha esposa. Eu posso antes ser uma bênção na vida de várias pessoas, agora eu deixo de ser bênção e me torno maldição. Querida igreja, nós precisamos entender que nossas escolhas afetam não só o nosso presente, não só os nossos familiares, mas nós podemos perder a nossa salvação. Para fechar a boca do balão, no fritar dos ovos, Ló é retirado da cidade. E nós sabemos que a sua esposa não obedece à ordem dos anjos, e ela olha para trás e se transforma em quê? Estátua de sal. Ela, de alguma maneira, é a expressão exata daqueles que confiam que as coisas desse mundo, que o status desse mundo, é a segurança que nós precisamos. No entanto, Lucas 17:32 diz: lembrai-vos da mulher de Ló. E aqui eu estou acrescentando uma música, porque se acostumou com o mal, seguindo o erro até o final, e transformada foi em uma estátua de sal. E o texto continua dizendo: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida, negar a sua vida por Cristo, salvá-la-á. Aqueles que confiam no Senhor têm a vida eterna. Independente daquilo que você vai ter que deixar, daquilo que você vai ter que negar, amigo, quando você perde no reino de Deus, você ganha. E glória a Deus por isso, porque o que Deus quer é que nós confiemos 100% no poder dEle.
E eu termino com uma última pergunta. Querida igreja, amigo e amigo, como tem sido a sua direção? Tem seguido os caminhos do Senhor ou os desejos do seu próprio coração? Quando tiver que tomar uma decisão, busque a palavra. Se está angustiado, se está infeliz, se está insatisfeito, busque a palavra. Se não aguenta mais esse mundo, se não aguenta mais a sua circunstância, busque a palavra. Busque o Senhor. Não seja precipitado como Ló foi. Nós não podemos cair nesse abismo, porque ele pode custar a nossa vida eterna. E eu termino com Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar para a direita ou para a esquerda. Jesus diz: eu sou o... Não se desvie. Mantenha o foco em Jesus. Está difícil? Está chorando? Está insatisfeito? Permaneça com o olhar firme em Jesus. Que Deus abençoe você, igreja. Você como pai, como esposo, mulher, jovem, para que Deus te dê sabedoria em suas decisões. Não só a vocês, mas a mim também. Vamos orar? Querido Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar em Tua casa. O Teu Espírito fala conosco. Obrigado porque o Senhor quer nos levar para as mansões eternas. E o único que pode impedir isso somos nós, através de nossas decisões. Nos dê sabedoria, Pai. Confronta o nosso coração, no nome de Jesus, é o que peço. Amém. Não troque o seu propósito por uma proposta. Não esqueça disso.